Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz e hoje no Conversas da Alma temos connosco uma presença internacional, o Pedro Lopa, um coach muito conhecido. O Pedro, há 23 anos que viaja pelo mundo inteiro, criou empresas e projetos no México e em Espanha, onde viveu 20 anos da sua vida. Nos últimos 15 anos dedicou-se à especialização em diferentes áreas relacionadas com o desenvolvimento humano e espiritual, passando por várias práticas espirituais como o Reiki, estudo das emoções, inteligência emocional, mindfulness, neurociência, genética e comportamento humano. É também um investigador e praticante da meditação e o seu caminho atual é difundir e lançar projetos no âmbito da liderança consciente. Hoje, no Conversas da Alma, damos as boas-vindas ao Pedro Lopa. Pedro, muito bem-vindo. Muito obrigado, César, por estar Obrigado aqui. por estares aqui. Obrigado por teres convidado. Isto para mim é uma honra estar aqui contigo. Eu lembro que a gente falou neste projeto desde o início. É verdade. E mesmo no início eu disse, olha, isto acho que é uma aposta única em Portugal. Obrigado. E portanto, hoje aqui estamos nós, juntos, e para mim é um grande gosto de estar aqui contigo também. Muito obrigado. Pedro, tu saíste de Portugal muito cedo. Como foi essa experiência? Olha, eu saí muito cedo de Portugal. Essa foi uma experiência única na minha vida, porque me levou a muitos países, mas em especial a um processo de transformação muito grande. Aliás, isso já estava um pouco definido, eu acho que estava definido. Eu aos 14 anos já tentei de alguma forma sair, mas achei que era muito prematuro. E as coisas surgiram não pelas razões talvez mais indicadas daquelas que a gente diz, não, é uma bela viagem, mas era diferente. E todas essas viagens deram-te uma visão do mundo e das pessoas diferente. De que forma é que isso afetou a tua visão do mundo e das pessoas? Queres contar-nos um pouco? Uau! Eu posso dizer uma coisa, a transformação que nós temos ou abrir-nos completamente às culturas, a gente começa a perceber uma série de aspectos interiores que nós temos em relação às nossas limitações. E as nossas limitações têm a ver muito com as crenças, com as ideias. Sem dúvida. Geneticamente, aquilo que nós somos como portugueses está geneticamente marcado nesta sociedade e vê-se bastante bem. Quando lá estás fora, é curioso, porque se nota muito outra mais. perspectiva, não é? Claro, mas começas a ver em ti, começas a ver nos outros e quando vês nos outros começas a ver em ti. Então foi muito interessante. Portanto, essa tua nova abordagem, essa tua nova visão de ver as pessoas e Portugal, logo aí mudou. Mudou completamente porque eu fui para o México, foi o meu primeiro país. Um país fantástico, eu adoro também. Um país maravilhoso e que para mim é o meu segundo país, digamos quase ao nível de Portugal. Mas o choque foi muito grande. Os meus primeiros 2 anos foram muito chocantes. Sim, porque é uma cultura diferente da nossa. Eu cheguei com 27 anos, 28 anos. Portanto, ainda estava naquela fase de começar a amadurecer, ainda faltava muita coisa. Portanto, eu fui aprender, naqueles 7 anos que lá tive, fui aprender grande parte daquilo que sou hoje como homem. E tinhas saudades de Portugal? Não. Tinha, por outra razão, pelos meus filhos que estavam aqui. Ok. Essa foi foi uma parte muito, muito dura. Porque tu encontras um choque muito forte, que é, vês crianças na rua que dormem na rua. Crianças de 1 ano, 2 anos, e que pedem dinheiro nos semáforos, mas fazendo qualquer coisa, dão-te um serviço, não estão a pedir dinheiro, dão-te um serviço. Fazem palhaçadas. Só que aquilo era muito chocante para mim, porque os meus filhos eram muito pequenos, e aquilo foi muito duro. Foram 2 anos extremamente duros. Mas e certamente, interiormente, foi uma grande aprendizagem. Começou a ser uma grande aprendizagem a partir daí. E como é que tu vias Portugal desde fora? Olha... Estando lá no México, pensando em Portugal, como é que tu vias Portugal e os portugueses? Ao princípio havia uma grande arrogância do europeu, branco, aquela história que tu chegas, és superior. Mas não era essa superioridade, era aquela coisa que tu olhavas para as coisas e dizias, isto aqui pode-se arranjar desta forma. Tudo era fácil de solucionar. Eu chegava, tudo era fácil de solucionar. Até que um dia tive uma mestra, daquelas mestras da vida que aparecem na tua vida, que diz assim, olha Pedro, ou te adaptas ou agarra no voo e vai-te embora.
E aquilo, eu deixei aquilo refletir durante um dia ou dois e aquilo bateu-me bem dentro, bem consciente. Eu disse assim, ela tem razão. Eu tenho que emergir completamente na sociedade para entender. E foi a partir daí... Tinhas de fundir com a sociedade. Totalmente. Essa fusão com a sociedade, eu também tive a sorte de viver entre famílias mexicanos. Ah, bom. Sim, tive essa sorte, eu não vivi isolado, eu não tinha amigos portugueses, nunca tive até ao fim. E, portanto, essa fusão foi extraordinária e a partir daí eu comecei a ver. E houve também uma conversa que eu tive com o embaixador mexicano aqui em Portugal, numa vez que eu vim, em que ele disse... Por acaso eu já trabalhei com eles. Sim? Com o embaixador, sim, na Fundação Oriente. Ele disse-me uma coisa que Muito para mim simpáticos. foi super chocante. Super chocante e na altura eu não percebi. Ele disse-me assim, vocês os portugueses conduzem muito mal. São péssimos condutores. Disse isso. Claro, e aquilo, o ego, sabes, aquela coisa, Claro, o ego, claro. nós achamos que conduzimos Claro, bem, claro. e todo o português acha que conduz bem. E eu, aquilo ficou-me ali atravessado. Eu disse assim, um dia vou-te responder a isto. Fiquei com aquela. Isto foi antes de ir para o México. Quando eu cheguei no México, comecei-me a perceber como é que eles conduziam. Conduziam como loucos, conduzem como loucos. É uma Sim, loucura é uma total. loucura. Eu lembro na cidade do México. Só que ele tinha razão. Eles sabem conduzir. É como os indianos. Eles sabem conduzir e nós não sabemos conduzir. Sim. E eu lá aprendi a conduzir. Eu achava que sabia conduzir. E foi lá que eu aprendi a conduzir. Andar no meio daquele caos No meio aparente. daquele caos aparente de onde há uma condução defensiva, de onde há uma condução que é cuidadosa, mas é louca, mas ao mesmo tempo... E nós aqui somos extremamente agressivos. Somos muito agressivos. Inclusive, eu via de Portugal a forma como nós libertamos as nossas emoções no carro. Sim. Porque nos outros lados somos super polites. Temos esta coisa muito inglesa sim, de super sim. polites, então eu estou contigo. Mas cá a história muda. Exatamente. E, portanto, eu comecei a ver Portugal desde outra forma. Então, eu vinha cá e tinha muito conflito com a família, porque não me adaptava. Não conseguia adaptar-me, porque eu já tinha visto todo mundo. Eu viajava muito aos Estados Unidos, estava permanente nos Já Estados tinhas Unidos. outra visão e outra Uma perspectiva visão das diferente, coisas, então não é? começava a ver as limitações todas. Aquelas limitações que eu via lá, comecei a vê-las aqui. E aí começou o choque consciente. Começou o choque consciente comigo mesmo. Eu não estava a ver o problema em Portugal, eu estava a ver o problema em mim. Porque eu era aquilo que eu via Claro. aqui. E então aquilo começou ali a badalar, sabes? Começou a fazer ali aquele movimento e a partir dali... E com aquilo que eu vivi no México é impressionante, porque tu sabes, já lá tiveste, existe efetivamente naquele território um nível energético, um nível Muito elevado, consciente muito elevado. Os maias. Aquele pré-hispânico que tem a ver com os maias, tem a ver com os aztecas, tem a ver com muitas civilizações, realmente está misturado. Muito avançadas, aliás. Muito avançado, está muito misturado. Há 32 línguas e dialetos no México. Sim, mas sente-se. Sente-se a Sente-se energia muito. brutal Sente-se que emana muito. dos monumentos maias que ainda estão ativos, não é? Não são monumentos adormecidos. Não. Eles estão ativos. É uma história muito Muitos interessante. deles estão ativos, Estão mas, ativos. mas hoje não iríamos falar nisso. Não. Aliás, eu até te queria perguntar onde é que se deu a tua transformação, a tua grande transformação de empreendedor para um ser mais consciente. Ou seja, deixares do empreendedorismo para um ser mais consciente, mais trabalhado interiormente, com mais consciência do mundo, das coisas, de ti próprio. Onde é que se deu essa transformação? O México foi importante, porque o México foi como um lavar de cestos, estás a ver? Eu senti que era uma lavagem. Quando dizes cestos, que de capas, porque há uma... de camadas, não é capas, camadas? Sim, mas é porque há um... Eu não vou contar a lenda do mestre e do aluno, que conta um bocado isso, não é? Que o mestre mandava o aluno com o cesto a buscar água, só que aquele cesto era aqueles cestos que se usa nas vindimas, e ele ia buscar água ao rio e trazia, quando chegava a água já tinha saído pelos... Já tinha escoado. E ele perguntava-lhe o que é que tinha acontecido ali, o que é que ele tinha aprendido naquela viagem para ir buscar a água ao rio. Ele dizia que o cesto perde água. Ele dizia, não, volta outra vez. E foram 5, 6, 7 vezes, e à 7ª vez ele disse, o que é que tu aprendeste? E o aluno já estava furioso, já disse, o que é que eu tenho que aprender aqui? Ele disse, a única coisa que eu vejo é que o cesto está mais lavado. E ele disse, finalmente aprendeste a lição. Não se trata de estar perfeito, mas de ir lavando o cesto. E eu acho que o México foi essa lavagem. Ok. Tantas vezes, e A começou a lavagem abrir. do teu ser, Do meu das ser. diferentes camadas. Mas abriu quando eu fui para Barcelona. Ok. Quando eu saí do México, fui para os Estados Unidos, tive uma pequena temporada nos Estados Unidos, aí para Barcelona, onde eu vivi 9 anos. E no início de Barcelona foi quando começou a abrir absolutamente tudo. Mas teve muito a ver com aquilo que eu trazia do México, esse lavar do cesto.
É muito interessante essa analogia que tu fizeste do lavar do cesto. É muito interessante porque, na realidade, nós temos várias camadas, não é? E que vamos, muitas vezes, purificando, limpando e conhecendo, não é? Porque há muitas camadas no nosso ser, muitas dimensões, e nós vamos conseguindo, trabalhando interiormente, a pouco e pouco, chegando um pouco mais ao núcleo, não é? Certo. Conhecendo cada vez mais o núcleo, que é o teu caso, tens trabalhado a esse nível. E falaste-me também da importância, isto off records, falaste-me um pouco da importância da dor e da relevância que a dor teve nesse teu processo de aperfeiçoamento. Queres partilhar um pouco como é que a dor pode ser um motor de aperfeiçoamento num ser? Neste caso, eu respondia com 3 ou 4 palavras, embora eu te vá responder mais, que seria... Sim, estás à vontade. A dor foi o passaporte da minha liberdade. E ficaria aqui. Mas vou um Mas queres explicar um pouco mais para as pessoas perceberem? Vou. Ficaria aqui porque isto diz tudo. Mas igual não diz... A muita gente se calhar não vai dizer nada. Certamente não, portanto, não conseguem apanhar. Não, porque eu vou explicar um bocadinho. Desde aquele processo que cheguei, a minha dor, eu vim de uma separação forte, dura, ainda por cima com os meus filhos aqui. Sim, qualquer separação com filhos Todas as separações são extremamente duras. Mas umas mais duras do que outras, como Sim, mas independentemente de quem toma a decisão, acaba por haver essa dureza. E aquela separação com os meus filhos foi extremamente dura para mim. Aliás, eles nunca lhes transmiti essa minha sensação e senti muita culpabilidade durante muito tempo. Essa dor estava ali. Eu vivi durante 7 anos no México, eu tinha 2 empresas e vivi numa loucura de stress. Eu passava a vida em aviões, mas estava feliz. A cidade do México são 22 mil habitantes. Milhões de habitantes, não 22 mil. 22 milhões. Uma cidade muito poluída, que estás a 2 mil e tal metros de altura. Sim. São muitos fatores. E aquilo foi acumulando. E começou a haver uma dor aí. Mas foi em Barcelona já aqui há uns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, onde eu entrei num profundo processo de depressão durante um ano. Ok. Exatamente, já depois de ter feito muito trabalho espiritual, aí mais lavagem profunda. Claro, já foi a outra camada mais profunda. Foi uma camada mais profunda e lembro-me, através de processos energéticos, que foram muito, muito exagerados da minha parte, que abri e não consegui gerir aquilo, porque quis abrir tudo, e foi um processo muito interessante. Sim, porque o processo de crescimento também tem que ser gradual, não é? Mas isto para mim deu-me uma aprendizagem muito grande, que foi: a dor é fundamental no processo de tomada de consciência. Fundamental. Sim, qualquer grande iniciado passa por processos de dor também. E inevitavelmente. Essa dor de testes. é básica. Essa dor é básica, mas há uma coisa importante. O nosso ego, a nossa mente, uma das funções que tem é evitar a dor. É uma espécie de Ninguém gosta de sofrer. Uma farmácia, claro. E como evitamos a dor, o sofrimento surge por trás. Claro. E, portanto, quando não compreendemos. Exatamente. Evitamos para não compreender. E como é que tu lidaste, então, de uma forma clara e rápida, como é que tu lidaste com a dor de maneira profunda para que ela te fizesse saltar para um outro grau? Ao princípio não lidei. Simplesmente rejeitei a dor. E por isso o processo se alargou. Até que eu percebi que não podia rejeitar a dor. E foi aí que eu entrei nesse processo. Foi a aceitação profunda da dor. Só que isso leva verdadeiramente a ver a dor. Eu sempre dou o exemplo, uma coisa é dar-te uma injeção que dói durante aqueles primeiros segundos, depois uns minutos depois, e outra coisa é teres aquela dor que está sempre, toda a vida. A injeção é aceitar a dor. É aquele momento... É o agradecimento. É isso. No fundo. É isso. Que nós também utilizamos noutras práticas espirituais, mas percebam também que o Pedro criou um método chamado Mind Key. E é isso que eu lhe vou perguntar. O que é o Mind Key? Como é que ele surgiu, esse novo método que tu criaste? Para lidar com todos esses processos espirituais, emocionais, enfim, físicos, porque no fundo é tudo mesmo, ou seja, tudo faz parte, não é? Desde o físico ao corpo espiritual, nós passamos pelos diferentes corpos, na qual o emocional e o mental também lá estão metidos, entre aspas. Como é que tu criaste esse método do Mind Key? Método ou prática? Sim, como é que tu lhe chamas? Método? Eu chamo método. 15 anos. Foram os 15 anos da minha
da minha experiência pessoal, daquilo que fui experimentando com outros, com a mistura de uma série de metodologias, de ensinamentos e de experiências. E de muita coisa minha que ia surgindo, algumas coisas que eu nem sabia de onde é que vinham e que iam surgindo e eu ia pondo. E depois percebia que aquilo era um método não sei de onde. E porquê que se chama Mind Key? Mind Key, eu juntei duas coisas. Porque Ki é aquela energia que nós sabemos. Ki, juntei, em japonês? Sim, um pouco para o agradecimento que eu tenho ao Reiki, ok. que foi talvez o grande impulsionador de todo o meu movimento. E, portanto, o Ki vem desta nossa energia pessoal, não é? Sim. Que é básica. Energia vital. E o Mind vem de mindful. De ser consciente. De mente, de mindful, de ser consciente. Não vem de mente, de mind, mas vem de mindful, de ser consciente. Ser consciente de si mesmo. Portanto, é o ser consciente também junto com a nossa própria energia. Okay. E para mim isso é aquilo que surgiu. E portanto, e quais são os 5 pilares? Tu falaste-me em 5 pilares. Sim. Quais são esses 5 pilares para as pessoas entenderem que neste novo método que o Pedro criou existem 5 pilares? Quais são eles? Eu criei 5 pilares porque é uma espécie de um caminho. E vendo o caminho, o primeiro passo é nós tomamos consciência de nós próprios e especialmente para tomar consciência de nós próprios nós percebemos que somos um piloto automático. E portanto o primeiro passo não é chegar mais longe do que perceber o que é que a gente faz. Aquela coisa automática que somos. Reagimos em piloto automático. Tudo. Eu entro no carro, vou direito àquilo, às vezes até me engano, porque eu meto o piloto automático. Totalmente. E quando estou consciente, isso não acontece. Claro. Então eu sinto que essa parte é extremamente importante porque tu, enquanto não perceberes o ridículo que nós fazemos na vida, de não ser consciente sequer de nós... Não estamos despertos. Nada. Estamos completamente a dormir em relação a tudo. E já não quero falar em exemplos. Essa primeira parte é importante. A segunda parte, e antes de passar a uma parte mais profunda, a segunda parte é percebermos o nosso lado energético. Como é que funciona a nossa energia? Então eu faço uma espécie de... Para ser simples, uma espécie de contabilidade energética, que é o deve e o haver, em que nessa contabilidade energética é onde é que eu perco energia, onde é que eu ganho energia. Ok? Há coisas muito simples, extremamente simples, para que eu possa entender no fim do dia onde é que eu realmente estou a perder e onde é que estou a ganhar energia. Portanto, tu durante os workshops em que tu introduzes este novo método, através desses pilares, tu dás instrumentos às pessoas para elas poderem utilizar na prática, na vida diária, aquilo que é o método Mind Key. Exatamente. Na primeira parte é mais simples, depois começa a evoluir e começam a usar outros métodos. Na terceira parte, entro no ponto onde eu gosto muito de entrar, que é... Digamos, o terceiro pilar. O terceiro pilar, exatamente. O terceiro pilar, entramos num ponto que é extremamente importante, que é como é que nós podemos tomar consciência totalmente de nós em relação à nossa dor e ao nosso sofrimento. Aí vamos entrar onde nós não gostamos, mas já estamos meio preparados, já percebemos que estamos a dormir, que temos uma gestão energética, que podemos olhar já para a nossa dor, porque é muito importante que nesta fase nós comecemos a ver o que é que a gente esconde, as sombras, tudo o que está aí. Porque elas estão lá. Estão todas. Estão lá. Estão lá. E algumas a gente nem sequer quer tirá-las. E estão lá e sejas quem sejas. E nutrem-se da nossa energia, das nossas emoções. E aí vai a tal parte energética que se nós conseguimos começar a equilibrá-la, começamos a vê-las de uma forma muito... Elas vêm à tona para serem limpas, para serem equilibradas e harmonizadas. Exatamente. E depois vem o quarto pilar, que é extremamente importante, que é onde nós vamos já utilizar como é que nós podemos integrar tudo isto. E aí aparece o silêncio, aparece a meditação, aparecem outras técnicas que têm a ver, eu sou consciente de mim próprio e começo a utilizar a meditação como uma das possíveis ferramentas. Sim. E pode haver outras ferramentas. Portanto, nos teus workshops tu também dás uma meditação específica para que as pessoas possam usar pelo menos essa ferramenta também, além das outras, para que possam aceder também ao seu estado interno. Sim, eu dou uma meditação específica, mas eu na meditação tenho uma forma diferente de estar. Eu gosto de abrir muito a meditação, gosto de abri-la. Ou seja, uma meditação expansiva. Sim, gosto de abrir, eu não gosto de fazer uma coisa que seja rígida, porque senão tu ficas outra vez preso às estruturas, aos parâmetros que já tinhas e daqueles parâmetros iniciais. Claro que sim. Portanto, a tua meditação, digamos para as pessoas entenderem, é que é uma meditação em que tu alcanças um estado consciente expandido, é isso? Sim, totalmente. Ok. E o quinto pilar? O quinto pilar é a utilização da ciência, e neste caso da neurociência, para nós podermos utilizar determinadas ferramentas que nos vão ajudar no nosso dia-a-dia. Por exemplo,
mudanças de mindset. Portanto, usando também a parte científica para compreender e chegar... Para trabalhar a parte mental já. Portanto, eu até aqui não trabalhei na parte mental. Porque não me interessa trabalhar a parte mental. Interessa que nós, no MindKey, nós entramos profundamente. E quando tu entras profundamente, então a mente já está aberta, então já podes trabalhar alguns aspectos dos teus programas que estão ali. Sim, não portanto, ficas os meus programas não me condicionado interessam. às cristalizações e às programações mentais que já tens, Claro. já adquiriste. Essas podem estar, porque não é tão importante, porque tu não vais tirar um programa de alguém quando alguém está a sofrer profundamente, até que ela tome consciência disso. Claro. Quando toma consciência, abre-se, então ela já sabe que aquilo é um programa que quer tirar. Sim. Que quer dissolver. Dissolver, portanto fica para o fim. Muito bem. Perdão. Eu também engasguei. Qual é a diferença entre o MindKey e aquilo a que chamas a liberdade de ser totalmente humano? A liberdade de ser totalmente humano é como a prenda de Natal que tu envolves com o papel de prenda e com o lacinho. A liberdade totalmente humano é isso. O MindKey é o interior. Okay? O que eu fiz foi que o MindKey trabalhei desde de uma metodologia, ou neste caso é de uma entrega que se chama Liberdade de Ser Totalmente Humano. Porquê? Porque apercebi-me que nós não queremos ser totalmente seres humanos. E não temos essa liberdade. Nós queremos ser uma espécie de... As pessoas entenderem. O que é que nós queremos ser? Nós queremos ser tudo menos aceitar aquilo que a gente já é. E, portanto, a gente quer ser perfeitos, a gente quer ser uma imagem daquilo que vê lá fora. Nós queremos ser tudo menos aquilo que temos aqui. Que realmente somos. Portanto, essa integração que nós somos é essa liberdade que nós podemos ter de ser aquilo tudo. E não temos essa liberdade porque temos medo de ser julgados, temos medo de ser apontados, temos medo, blá, 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 blá. São muitos medos que estão aí. Muitas crenças, muitos medos, muitas limitações da sociedade e não só, e da família, e da sociedade, enfim. E a família é 90% do tema. A família tem um grande peso. 90% do tema é a família. Ela programa-nos muito desde que nascemos, não é? Exatamente. Sobretudo aqueles que vivem com a família durante muito tempo ainda, que é o caso de muitos portugueses que vivem até tarde com as famílias, e que foi também o meu caso. Eu tive que me desprogramar das coisas que eu não achava tão interessantes que os meus pais me deram, no fundo, para poder chegar àquilo que eu sou agora. Claro que tenho uma parte deles, uma parte minha, mas é isso. Mas tu, na realidade, no teu trabalho, tu ajudas as pessoas a alcançarem essa expansão de consciência para terem a tal liberdade, a alcançarem a tal liberdade de serem eles próprios. Tu chamas ser totalmente humanos. Sim. É isso, não é? Mas não ajudo. Não ajudas. Apontas e forneces as ferramentas para que elas possam... Aponto direções que podem ser válidas ou não ser válidas. No fundo, tu estás a apontar direções, estás a sintonizar a energia dessas pessoas com aquilo que elas necessitam ser conscientes. Sim, há ali um movimento, sim, de sincronização que muitas vezes é muito pouco perceptível. Pois. Se é um trabalho individual, então isso aí é muito forte. Se é um trabalho coletivo... Claro. Também existe esse movimento. Mas é mais subtil. Mas é mais subtil, exatamente. O outro é... Mas tu estás consciente desse processo, as pessoas é que pouco a pouco vão apanhando. Sim. E não há nenhuma intenção da minha parte em haver nenhuma mudança em ninguém. Por isso é que... Qual é a tua verdadeira intenção? Nenhuma. Para que nós possamos compreender. Nesse aspecto, nenhuma. A minha única intenção é que as pessoas percebam que estão a dormir. Que não estão despertas. Exatamente. Em que nesse dormir nós temos uma grande possibilidade de descobrir algo que nós não descobrimos até agora. Eu agora falo direto porque eu acho que isto é extremamente importante. Que expresses nós não temos claro aquilo que somos porque evitamos, por medo e por dor, conhecer o nosso verdadeiro eu, que não tem nada a ver com isto. E isto parece muito filosófico. Não, acho que é mesmo assim. Mas é mesmo assim. É difícil expressar. Para quem está desperto também entende que é mesmo assim. Sim. Quem não está desperto, a pouco e pouco, as palavras do Pedro certamente ajudam bastante. E as técnicas que ele desenvolveu e neste momento põe em prática e ensina, certamente serão úteis para muitas pessoas. E aí, nessa técnica, é a não técnica, que é evitar a técnica, mas ao princípio não se pode, porque a gente está muito habituado a isso. Sim, nós estamos Portanto, muito ao princípio habituados a um padrão para poder chegar a... Aliás, tu sabes isso por aquilo que nós falámos em off, em relação aos símbolos que nós falámos? Sim. Ok? Exatamente. É mais ou menos essa a ideia. É isso, essa é a ideia. E como é que surgiu a meditação na tua vida?
Eu acho que Como é que chegaste até ela? surgiu muito pequeno. Eu estou agora a escrever um livro que é editado neste próximo mês de Como é agosto. que se vai chamar? Tu podes meditar. Tu podes meditar. Portanto, já Sim. sabem, tu podes meditar, vai sair no próximo mês Em espanhol ainda. em espanhol. Depois em portanto, só para os português, eu espanhóis. espero que Para o Natal, Barcelona, para Espanha, para a América para Latina. Madrid. Sim. E não só, para os países hispânicos. Aliás, De vai língua ser hispânica. lançado no próximo mês no México, vai ser o primeiro país, e a certamente vai ser Colômbia um o sucesso. segundo e depois o Peru. E portanto, mas vai estar no Amazon e portanto em breve é fácil de traduzir, é um mini livro. E eu conto no livro que eu comecei a meditar sem saber quando era muito pequeno. Mas a meditação aparece na minha vida quando eu estava no México. Eu comecei a meditar no México. Aliás, para mim era aberrante e era horrível e eu não gostava e aquilo fazia-me... Porque tu já vinhas de um estado acelerado de empreendedor, de Sim. empresário, etc. E claro que parar, ouvir, escutar, era difícil. Não, e não só isso. E não eram meditações guiadas. Na altura não eram. Era meditação, e havia demasiado incenso e eu quase que me afogava com o Eu incenso. também não sou muito apologista dos incensos. Eu agora Confesso, já sou, mas na altura custa-me um bocadinho- aquilo era como já Alguns a custa-me a poluição daquela cidade, a 2000 e não sei quantos Mais metros. o fumo do Mais incenso. aquele fumo, aquilo parecia-me poluição, e eu parecia que morria ali, É no que ato. também há incenso e incenso. Há certos incensos que não se aguentam. Há outros que são mais puros e esses sim Estávamos não a falar nos do ano contaminam tanto. 97. Pois. Pronto, tem 18, 19, 20, não sei, já perdi. E todos aqueles incensos conseguiram que, apesar dessa dificuldade com os incensos, conseguiste encontrar a forma melhor para meditar? Sim. Ao princípio comecei com as meditações guiadas e fui por aí, e depois comecei a abrir-me e tem sido uma evolução e uma investigação. Eu gosto muito de investigar o tema da meditação. Portanto, tu também és um investigador nesse campo, no campo espiritual. Sim, investigo muitas coisas, mindfulness, nos campos de não dualidade, muita coisa. Vou investigando, vou vendo, vou lendo, vou experimentando. Muito bem, sim, qualquer investigador, não é? Vai Vou experimentando. senão- Usando ou não o método científico, usando a intuição, nós vamos experimentando. Sim. Não é? Portanto, eu também sou um investigador nato e compreendo perfeitamente aquilo que tu queres dizer, porque nós, para chegarmos a um determinado nível de conhecimento ou sabedoria, temos que ir experimentando. Não há outra forma. Sim. Não é mental. O conhecimento não é mental. É feito é adquirido através da experiência, da vivência. Mas o que é que tu ofereces a quem chega até ti, aos teus workshops? O que é que tu ofereces, além do Mind Key? Ofereces algo mais? O que é que Exatamente, e para usar as tuas palavras anteriores, todos os meus workshops ou retiros que faço são todos experienciais. São totalmente experienciais. Portanto, ofereces experiências às pessoas. Exatamente. O que faço agora é mentoring, isto é one-to-one, pessoa a pessoa. Faço uma sessão de mentoring que é muito difícil de explicar. Muitas vezes o que faço é dou uma possibilidade de fazermos uma meia hora de experiência online ou presencial para a pessoa perceber o que é e percebe. Mas basicamente o que eu faço é que todos trazemos problemas, a maior parte traz problemas de relacionamentos, sempre, 100%. Sim. Aliás, os vídeos que eu tenho no YouTube, os mais vistos são todos, os 3 primeiros é tudo a ver, tem qualquer coisa de relacionamentos. E o primeiro é um que diz porque eu agradeço às minhas relações tóxicas. Esse é, uau! Esse, para quem tem relações tóxicas. Relações tóxicas, quer saber Tem que porquê? ver os vídeos Agradeço do às Pedro. relações tóxicas. É lógico entendê-lo, mas é interessante. Portanto, a nossa grande Aliás, problemática é as relações. Queremos ok. relações. Portanto, toda a gente que aparece põe uma relação ali pelo meio. Já seja com o pai, com a mãe, com a mulher, com o marido, blá, blá, blá. E nesse aspecto, aquilo que eu faço normalmente é fazer o Lego. Porque tu consegues começar a perceber conscientemente quando começas a separar do todo, que a gente sabe que há um todo unido, mas que tens que separar para depois fazer o todo. Porque senão, porque nós estamos habituados a... E se tu começares a separar, eles começam a perceber. Começamos a perceber como seres humanos que ao separar é muito mais fácil. Muito bem. E, portanto, é isso que eu faço, além dos retiros, retiros de mindfulness, retiros de Mind Key e os próprios workshops de Mind Key também. Muito bem. E sei que estás em algo que é o teu sonho de criança. Que projeto é esse? Queres partilhar connosco? Sim, tem a ver com a liderança consciente. E a liderança consciente, para mim, é algo que eu desde pequeno, que eu sabia, não que era liderança consciente, mas que eu ia estar com líderes, mas eu não sabia porque. Eu sonhava com isso, eu sonhava acordado com isso, que ia estar com líderes, mas não era
tipicamente fazer fotografia com o líder, estar ao lado do Obama a fazer uma foto. Trabalhares com eles. Mas trabalhar com eles e eu não sabia como. E comecei-me a perceber e hoje em dia esse é um projeto muito importante para mim. Era o teu desejo também? Sim. De alma? Sim, era uma coisa que eu não percebia e que foi pouco a pouco. E há 5 anos comecei a escrever. Tornando-se realidade. Sim. Há 5 anos. E que ofereces hoje em dia às empresas e organizações com quem trabalhas regularmente? E às outras, claro, como é óbvio. Pronto, já falámos agora um pouco, uma pequena abordagem, mas o que é que tu ofereces a essas empresas e organizações, além deste trabalho que tu fazes tete a tete? Essa é uma pergunta muito importante porque exatamente o que eu vou começar agora em agosto é um tour pela América Latina de 2 meses, que termina em outubro, e vou estar em 3 países pelo menos, e onde vou estar é a trabalhar com empresas e por 2 formas. Primeiro é uma conferência, porque essa conferência permite tomar consciência. E na conferência vamos falar o que é que são os líderes conscientes, como é que o líder consciente funciona e como é que ele realmente pode ser um fator de transformação para o mundo. Mas também quem é que já está a fazer, que benefícios económicos existem para a empresa, para ele e que benefícios pessoais. Porque o líder consciente que eu estou a pôr em cima da mesa aos líderes, às empresas, às organizações, é um ser que está totalmente consciente de si mesmo. Está integrado. E normalmente os empresários, normalmente os líderes, aquilo que querem é para a minha equipa. Para a minha equipa eu quero dar-lhes tudo do melhor. Não trabalham só, não mas trabalham para o todo. Começa por eles. Claro. E quando eles veem essa visão é integrada na organização. Claro. E portanto é um trabalho. E cria transformações. E cria transformações. Portanto, o que eu estou a fazer nas empresas é esse processo. Tenho workshops, mas depois tenho um projeto muito interessante que está a ser lançado, que é embrionário no mundo, e que eu vou lançar na América Latina em espanhol, porque é quase a minha primeira língua. O português chama-se meio atabalhoado. Vamos trabalhar um projeto de outsourcing dentro das empresas, onde a minha equipa faz um trabalho profundo dentro das empresas para poder transformar essa empresa numa empresa consciente junto com os seus líderes. Fantástico. É lento, porque é uma transformação lenta. Sim, é um processo moroso. Mas os benefícios são espetaculares quando tu olhas para aquilo que há à nossa volta e os líderes que já começaram a fazer isso. Sim, e os líderes bem precisam de ter alguma consciência mais alargada, mais expandida, e o Pedro ajuda nisso, o que é fantástico. Basta abrir os jornais e ver as notícias e é isso temos mesmo. tudo. Se queres partilhar agora, para terminarmos, queres partilhar uma mensagem tua dar recomendações aos líderes deste país e dos outros países, porque isto também vai estar no Facebook, no YouTube, portanto qualquer pessoa pode ter acesso, porque em Espanha certamente também poderão entender um pouco da nossa entrevista. Pode. Qual é a mensagem e recomendação que tu queres deixar aqui? Que se olhem mais em si mesmos, que a transformação no líder consciente não é uma moda. Não é uma moda porque é algo que está dentro de nós já. E não tem nada a ver com o espiritual, porque espiritual já somos todos, portanto não tem nada a ver com o espiritual. Tem a ver com um profundo reconhecimento daquilo que nós somos e muitas vezes da dor que está aí, que limita a todos os líderes que somos a poder, e ia ser uma palavra em brasileiro que é enxergar, que é uma palavra que eu gosto muito, não sei porquê, mas a poder ver profundamente, e de uma forma muito mais criativa, muito mais aberta, com muito mais respeito, e conseguir que os colaboradores das organizações sejam verdadeiramente mais felizes pela mudança paradigmática da nossa forma de ver o mundo, o nosso entorno mais próximo, que é a empresa, e a própria comunidade. Portanto, a minha mensagem é: isto pode doer, mas isto é profundamente transformador. E os benefícios financeiros são muito mais importantes. Pensa-se que não, mas é muito mais. Mas crescem. Crescem. Pedro, muito obrigado por esta generosa partilha. Obrigado foi maravilhoso. Foi fantástico e muito sucesso para o teu trabalho, para os teus projetos. Certamente vais ajudar muitos líderes e não só, e pessoas a compreender um pouco mais sobre o que é ser humano, totalmente ser humano, não é? E com liberdade, que é importante, com tanta limitação que nós temos e criamos à nossa volta também já nos mídias, em todo lugar. Portanto, isso é fantástico e nós agradecemos muito o teu trabalho e a tua presença. Muito obrigado. Eu agradeço a ti e a todos. Muito obrigado.